Beleza? Cara, um outro papo que eu quero ter aqui com vocês é falando sobre o tal, né, planejamento a longo prazo. Né? Eu falei no vídeo da tarde que eu ia efetivamente aí tocar nesse ponto, que é uma grande realidade. Né? Quando você vai para uma empresa, quando você chega numa empresa, e aí o cara vai te contratar, o cara vai lá te contrata, vamos supor que contrataram o Rogério Ceni para ser o gerente de uma loja. Se o próprio Rogério Ceni fosse o dono da loja, vamos colocar assim, e ele contrata um gerente renomado, um cara que da outra loja que conseguia muitos lucros, né? E aí, esse cara, o Rogério Ceni chega para esse cara e fala assim, olha só, estou te contratando aqui, mas o nosso projeto é lucrar daqui a 10 anos, né? Qual é o lucro efetivamente do campo e bola? Não estou falando de renda, de valor, nada. Estou falando de onde que a gente vê que o planejamento do campo e bola está lucrando. Bons jogos, vitória, disputa de títulos, né? E aí vamos supor que o Rogério Ceni chegasse lá na empresa dele, ele como empresário, falasse e chegasse lá pro funcionário e falasse assim, olha só, eu te contratei agora, mas é para lucrar daqui a 10 anos. Qual ímpeto, sabe, até que ponto o funcionário vai ter sangue no olho para poder lutar pelaquela empresa no hoje? Esse discurso para tirar essa pressão, ele foi danoso. Esse discurso para tirar essa pressão, ele foi prejudicial, porque tirou do elenco toda a vontade de vencer hoje. E por mais que a gente bata na tecla aqui constantemente de que, porra, Everton Ribeiro, Rogério Ceni, vocês não vão estar aqui depois de 10 anos, cara, vocês vão estar aposentados. Então não absorve essa ideia de que não, gente, o projeto não é agora. Mas vocês estão agora. Vocês não estarão daqui a 10 anos. Então isso prejudicou demais, né? Isso até impactou em alguns torcedores. Até alguns torcedores ficaram impactados com isso, porque por diversas vezes torcedores vieram para mim e falaram assim, Jonas, calma, cara. Porra, você quer aquele Bahia endividado? Você quer aquele Bahia que brigava para não cair? Tá reclamando, o que eu ouvi disso de tá reclamando de barriga cheia, não tá no gibi. Não tá no gibi. E eu vou bater numa tecla aqui que é importante. A gente fala de reforços, nós trouxemos aqui vários nomes, especulações, negociações que não deram certo, outras que deram certo. Mas a pergunta que eu faço para você que está me acompanhando nessa noite aqui na Gol TV, inclusive nem pedi, deixa o like aí, torne-se membro aqui do canal. Esse time que entrou em campo, mesmo com bagres, como o Rodrigo Nestor, dentre outros jogadores que não entregam nada, não teria condição de vencer a Chapecoense ou disputar com a Chapecoense, que é o pior time do Campeonato Brasileiro, que não venceu ninguém. Aliás, venceu na primeira rodada o Santos, depois disso não venceu mais ninguém. Então quando o discurso para mim vira reforços, investimento, eu falo, tá bom, cara, reforços, investimento para você galgar ali Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro. Mas para vencer da Chapecoense, esse time não basta? Para vencer da Chapecoense, para passar pelo Remo na Copa do Brasil, esse elenco já não basta? Então por que não passou? Porque é um trabalho ruim, é um trabalho incompetente e nitidamente, notoriamente, esse elenco está de saco cheio. De saco cheio. E aí acaba ficando feio, o torcedor perde a paciência, porque é um malabarismo a cada jogo, é um malabarismo exacerbado, de tipo assim, como é que eu vou justificar hoje? Qual vai ser a justificativa de hoje? Ontem eu falei do gramado, porra, o gramado aqui tá bom. Ontem eu falei do frio, hoje aqui tá calor. E teve um determinado momento que ele citou, tava muito quente. Tava muito quente, meu Deus. Tava muito quente. Então, meus amigos, só existe uma solução para o que está acontecendo aí no Bahia. Uma solução. E essa solução tem que partir do torcedor. Não estou falando em agressão, não estou falando em tumultuar, não. Eu estou falando que o torcedor ele precisa sair da zona de conforto. Eu entendo o torcedor que ao longo dos anos você sofreu bastante com quedas para a Série B, situações complicadas, jogadores que não queriam jogar aí no Bahia porque o Bahia não pagava em dia. Só que a realidade mudou. Só que o grande problema é que esse elenco do Bahia está se agarrando no passado.
Eles não entenderam ainda que eles estão em uma outra realidade. Em qual momento da história do Bahia que um técnico ia ganhar 1 milhão? Em qual momento da história do Bahia que um Everton Ribeiro ia ganhar mais de R$1 milhão? Em nenhum momento isso iria acontecer. Mas só que esse elenco, eles não pegam o hoje, não. Hoje, eu não quero me remeter ao ontem, quero me remeter ao hoje, porque hoje nós temos estrutura, temos pagamento em dia, temos investimento, temos um CT aqui muito moderno. Sempre na hora do insucesso eles se remetem a ontem. Não, mas por quê, porra, gente? Vocês estão reclamando de quê? Porque brigava para não cair. Mas você estava aqui quando brigava para não cair? Você sabe qual era o investimento daquele Bahia que brigava para não cair? Então não se coloque nessa realidade que não é sua. Essa realidade não é sua. Tá faltando para esse elenco um sentimento de urgência, sabe? Tá faltando para esse elenco um sentimento de que, porra, a gente vai ganhar essa porra desse jogo. Desculpe o palavrão. De qualquer jeito, na marra, na vontade, a gente vai ganhar esse jogo. Ah, mas a Chapecoense tá pressionando, eu vou me jogar com a cara na bola, mas a gente vai ganhar esse jogo. Não, cara. Tanto que o Bahia faz 1-0, eles empatam. Faz 2-1, eles empatam. Porque o time acomoda com o básico. E não só nesse jogo especificamente contra a Chapecoense. Esse time se acomoda com o básico em toda a estrutura. Opa, estamos chegando aqui no G4, estamos longe da zona de rebaixamento. Ah, beleza, o próximo jogo a gente não precisa nem se esforçar tanto, porque a gente já tá aqui no alto aqui da tabela, né? Eles não têm a ânsia de, porra, vamos encostar na liderança. Isso ficou muito nítido, se eu não me engano foi ano passado, quando o Bahia ficou toda hora aqui na segunda colocação, podendo assumir a liderança, e quando poderia assumir a liderança e tropeçava e vacilava e dava mole. É um time que tem alergia a protagonismo, é um time que tem alergia a bons jogos, é um time que parece, supostamente, que é algo proposital. Não, gente, não vamos fazer mais do que foi pedido pra gente, porque se a gente fizer algo mais, se no próximo jogo a gente não conseguir dar algo mais, a gente vai ser cobrado por esse algo mais. Vamos fazer o básico, porque qualquer negocinho a mais ali já tá bom. É inacreditável. Jonas, tá bom, tu tá reclamando, o que você faria? A primeira coisa que eu faria é tirar os perdedores da comissão técnica, da diretoria e do elenco. Porque é inacreditável como o Bahia já entra em campo com um sentimento de perdedor, seja com o Flamengo, seja com a Chapecoense. Perdedores não podem vestir a camisa do Bahia. Eu mudaria a comissão técnica, fato. Por quê? Porque já não vai entregar mais, o elenco já não acredita mais, precisa de alguém novo com um novo discurso. Eu demitiria o cara que planejou o ano. O cara que planejou o ano, ele errou. Porque o cara que planejou o ano deu tudo errado. Ele foi eliminado por um time fraco da Libertadores, foi eliminado por um time fraco da Copa do Brasil e tá passando vergonha no Campeonato Brasileiro para times fracos igual a da Chapecoense. Então tudo, seja o Cadu Santoro, seja tudo que foi planejado por alguém, a cabeça pensante que sentou no início da temporada e planejou o ano, tem que ser demitida, porque ela errou. Ela foi incompetente nesse aspecto, pode ter feito outros bons trabalhos, mas nesse aspecto de 2026, ela errou. E aí eu volto na situação da empresa. Se de repente Ferran Soriano, Rogério Ceni, vamos supor que Cadu Santoro seja dono de uma loja de roupas. O gerente dele não está entregando. O gerente dele só está entregando números abaixo daquilo que foi planejado. Cadu Santoro iria ficar com prejuízo no bolso? Ou Cadu Santoro iria trocar de dirigente? Eis a questão. A grande questão é que parece que o Bahia é um barco sem rumo, né? Onde todo mundo faz o que quer. Deixe seu like aqui na Gol, inscreva-se que é muito importante pra gente. É importante demais pro nosso crescimento. Forte abraço pra você, saudações, tamo junto. Valeu.